Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à terceira parte de Teste com Lâmpada em Série. Como funciona, como utilizar. Estamos interessados em compreender o funcionamento do teste com lâmpada série para equipamentos elétricos residenciais e como projetar o nosso próprio giga de teste. Atenção, cuidado! Neste vídeo, apresentamos algumas medidas realizadas na tensão da rede elétrica. Esta é uma atividade que oferece risco à vida e requer qualificação e habilitação específicas. Não realize atividades para as quais você não está habilitado ou qualificado. Não manuseie equipamentos ligados à rede elétrica sem as devidas medidas de proteção cabíveis, atendimento a todas as normas de segurança e os equipamentos de proteção individual corretos. Você é o principal responsável pela tua integridade física. Veremos então os seguintes assuntos neste vídeo: o circuito de teste da lâmpada ligada, a lâmpada ligada, algumas medidas e considerações. Vamos começar com o circuito de teste da lâmpada ligada. Aí nós temos como testar a lâmpada. Temos uma fonte de tensão, uma lâmpada incandescente e um amperímetro. Óbvio que a lâmpada tem que estar adequada à tensão de operação. 127 para se for 127 na rede elétrica ou 220 se a rede elétrica for 220. Então a lâmpada foi ligada a uma tomada com a tensão da rede. Só que esse valor de 127 é o valor nominal teórico. Existe uma variação. Por isso, a tensão sobre a lâmpada é medida, bem como a corrente no circuito que percorre a lâmpada. Vamos medir a tensão e a corrente simultaneamente para garantir qual é a tensão que efetivamente está sendo aplicado sobre a lâmpada. Com esse valor de tensão eficaz e corrente eficaz medidos, vamos obter a resistência da lâmpada em funcionamento, em operação, dado por VL sobre IL. A potência média consumida é simplesmente produto dos dois parâmetros medidos, tensão vezes corrente, RMS. As medidas de tensão e corrente são realizadas depois de alguns segundos com a lâmpada acesa para alcançar seu estado estacionário. O valor da corrente nominal é calculado da potência média nominal sob tensão da rede. Leia no próprio bulbo da lâmpada qual é a potência que o fabricante especificou nominal e qual é a tensão de operação para que ela foi fabricada. Cuidado, ligue a lâmpada na tensão adequada. A tensão nominal pode ser obtida dos parâmetros de operação fornecidos pelo fabricante e disponíveis geralmente na embalagem da lâmpada quando não está no próprio bulbo da lâmpada. Vejamos algumas medidas com a lâmpada ligada. Uma lâmpada ligada. Nós temos uma giga de teste extremamente simples, onde nós podíamos medir tensão e corrente. Temos uma lâmpada de 100 watts e a tensão medida 130 volts. Já a corrente 770 miliamperes. Nós fazemos agora, multiplicamos tensão corrente e obtemos que o valor real da potência na medição 100,1 watts, extremamente perto da especificação do fabricante. A resistência do filamento aquecido é dado por tensão 130 dividido pela corrente RMS, 0,77 amperes, que fornece 168,83 ohms. Essa, então, é a resistência do filamento aquecido dessa lâmpada de 100 watts. Temos agora uma lâmpada de 60 watts. Observou como a tensão variou? Temos agora 129 volts. E a corrente medida, 450 miliamperes. Com isso, nós obtemos que a potência é de 58,05 watts. Muito perto, 60 watts nominal. E a resistência do filamento em operação de 286,67 ohms. No nosso próximo exemplo, uma lâmpada de 42 watts halógena. A tensão medida, 131 volts. Veja como vai variando. E a corrente RMS, 320 miliamperes. Fazendo a conta, obtemos 41,92 watts, muito perto dos 42 nominais. E a resistência do filamento aquecido, 409,4 ohms. A próxima lâmpada, uma lâmpada incandescente de 40 watts, onde nós temos a potência medida 37,7 watts e a resistência do filamento 448,3 ohms. Para a lâmpada de 25 watts, obtemos 22,1 watts de potência e a resistência de 764,7 ohms. Para a lâmpada de 15 watts, a mais baixa potência, nós temos agora 15,7 watts e 1108,3 ohms. Observou? A lâmpada de menor resistência é maior potência. A lâmpada de menor potência, 15 watts, tem a maior resistência, 1108,3 ohms. Vai limitar drasticamente qualquer coisa que você ligar em série com ela. Na tabela,
nós temos na coluna da esquerda a potência nominal fornecida pelo fabricante, a tensão na hora da medida, a corrente que foi medida no circuito, a resistência a quente e a potência média real. Repare que tanto a tensão na lâmpada como a corrente na lâmpada foram medidas com o multímetro. A resistência quente foi medida da divisão de tensão sobre corrente. E a potência é simplesmente produto de tensão e corrente. Compare os valores, estão bastante próximos. Nesta coluna agora, temos uma informação bem interessante, que é a relação entre a resistência quente, a segunda coluna da esquerda para a direita, e a resistência fria. Quando nós dividimos 168,3 por 11,3, encontramos 14,9, quase aproximadamente 15. Para a lâmpada de 15 watts, 1108,3 dividido por 87,9 vamos encontrar 12,6. Então estamos vendo que a relação entre a resistência em operação quente e a fria, alguma coisa entre 13, 14, 15. 14,5 parece um valor médio. Relação entre a resistência quente e a resistência fria. Temos agora uma indicação, não é nem 10 nem 20. Vamos um exemplo. Você tem em mãos uma lâmpada sem qualquer indicação das especificações. É uma lâmpada incandescente, portanto, podemos esperar que seja de 127 ou 220 volts. Com medida de segurança, você liga em 127 volts e observa que tem um brilho. Em seguida, espera alguns instantes para a lâmpada esfriar e mede a resistência do filamento, encontrando 30,1 ohms. Nesse instante, você se lembra da famosa relação de vamos aproximar 14 vezes e pensa, ora, se essa lâmpada fria apresenta uma resistência de filamento de 30,1 ohms, é muito provável que em funcionamento a resistência seja 14 vezes maior ou 421,4 ohms. Essa resistência em 127 volts leva a 38,3 watts. Ora, provavelmente isto é uma lâmpada de 40 watts. Mas você, profissional consciencioso, ainda pensa, quer saber? Eu vou medir a corrente. E ao medir a corrente, você encontra 308 miliamperes em 127 volts. Era tudo que você precisava, já que 127 vezes 0,308, você encontra 40,04 watts, corroborando a sua suposição que essa é uma lâmpada de 40 watts. Fácil. No próximo exemplo, novamente, tem uma lâmpada incandescente, você liga em 127 volts, tem um certo brilho. Em seguida, você espera alguns instantes para a lâmpada esfriar, mede a resistência do filamento fria, a temperatura ambiente, e encontra 17,7 ohms. Bom, nesse instante, você se lembra da famosa relação de 14 vezes e pensa, ora, se a lâmpada fria apresenta uma resistência de 17,7 ohms, é provável que em funcionamento a resistência seja de 14 vezes isso, ou seja, 247,8 ohms. Essa resistência em 127 volts me dá cerca de 65,1 watts. Essa é provavelmente uma lâmpada de 60 watts, 127 volts. Sim, mas quer saber? Uma lâmpada de 60 watts em 127 volts deve drenar uma corrente de 472 miliamperes. É só aplicar a lei de Ohm. O que você faz? Vou medir. Quando você mede em 127 volts, encontra 750 miliamperes. Como? Teoricamente, era para ser 472 miliamperes, porque essa diferença, você volta a fazer alguns cálculos. E se a tensão de operação for de 220 volts? Em 127 volts, a resistência de filamento não alcançou o valor final, não é a corrente máxima, não é a temperatura máxima, devido à menor corrente e menor temperatura. O que sabemos é que o filamento aquecido deve chegar a 247,8 ohms. Se fizermos P U ao quadrado sobre R, 220 ao quadrado sobre 247,8, encontramos 195,3 watts. E aí você deduz. Esta é uma lâmpada de 200 watts em 220 volts. Parabéns, está absolutamente correto. É um exemplo real. Muito fácil, né? Como foi mostrado em vídeos anteriores, a resistência do filamento aquecido é função da temperatura, que é a função da corrente. Caso você replique as medidas aqui mostradas, e cuidado, só faça se for habilitado e qualificado, poderá encontrar resultados diferentes. A relação entre a temperatura do filamento aquecido e frio pode variar entre 13 e 15 vezes. Em alguns artigos na internet, com a tensão regulada para 127 volts, esse valor é mais perto de 13. Quando realizei as medidas, as tensões estavam algo acima de 127 volts. Essa é a razão para eu ter encontrado a relação de 14 e 15. Outra razão é o que utilizei equipamentos de baixo custo e não equipamentos de laboratório aferidos e calibrados e de alto custo.
custo. Isso invalida os resultados obtidos? É claro que não. Aprenda a viver com a tolerância das medidas. Elas sempre estão entre nós. Vejamos agora algumas considerações. O dispositivo de teste com a lâmpada em série é um equipamento de baixo custo, muito simples e de larga aplicação na área de manutenção de equipamentos elétricos, como lavadora, fonte de micro-ondas, secadores elétricos e muito mais. Seu uso e projeto corretos requer, no entanto, uma devida compreensão dos fenômenos elétricos que estão ocorrendo. Princípios básicos e fundamentais da eletricidade, como lei de Ohm e circuito sério, são as ferramentas que necessitamos. É bastante simples. Conhecer o equipamento de trabalho é uma obrigação do profissional da área elétrica, seja técnico ou engenheiro. Estude e conheça cada vez mais sobre a área de trabalho a qual você está se dedicando e confira sempre a confiabilidade dos vídeos que você assistir. E no próximo vídeo, vamos ligar lâmpadas em série, medir e avaliar os resultados. Ou melhor, vamos começar analisando a giga de teste de lâmpada em série. Com isso, teremos os dados suficientes para projetarmos o nosso próprio dispositivo de teste com lâmpadas série. Até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.